Olá, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui para a nossa videoaula de matemática. Hoje, assunto para você do 8º ano, probabilidade, só que é específico, tá? Medida de dispersão. Depois eu entro com medida de centralidade. Já falamos um pouquinho sobre ela, mas a gente retoma, tá bom? Medida de dispersão, fica ligado. Aula de número 28. Nossa equipe de hoje, prazerzaço estar com ele. É o bonitão, Robson, tá aí, ó, fazendo transcrição aqui no cantinho. Tá? Ao vivaço para vocês. E a nossa amiga Ellen, que você não está visualizando, mas nossa parceira está conosco. Aula de número 28, vem comigo estudar probabilidade, tá bom? Vou começar falando sobre estatística e, é claro, né, revisando a ideia do que é estatística, para que você entenda melhor. Vê, não esquece desse detalhe. A palavra estatística ela tem sinônimos e nós podemos utilizá-la sempre, ok? Um grande alemão escreveu um pouco sobre isso e ele falou o seguinte, que na língua grega ela pode ser representada pela expressão statizo, que significa estabelecer ou verificar, ok? Agora, se eu levar em consideração a palavra latina, que está lá no dicionário, status, eu posso também referenciar estado ou situação, tá bom? E aí, ó, percebendo claramente que a palavra estatística não tem uma fonte única, você pode utilizar várias expressões para representá-la, tá? Bom, foi esse cara aí, ó, alemão, Gottfried, que fez a primeira representação. E aí está uma imagem de uma tábua mesopotâmica de argila cozida que representava as tabelas de plantações, né, daquela época como referência, por exemplo, das estações do ano, como representação do tipo de material que estava sendo plantado, o ciclo de plantações, enfim, um monte de coisa aí que a estatística sempre utilizou no dia a dia, tá? Então, durante as pesquisas descobriu-se essas tabelas, que ela tem mais ou menos aí 4.000 anos, e elas eram feitas tanto pelos chineses como os mesopotâmicos, os gregos, babilônios, um monte de gente utilizava essas tabelas e as escritas em materiais rochosos para deixar lá, né, gravado e não esquecer o ciclo de plantação, por exemplo, tá? Como se faz uma pesquisa estatística a partir desse conhecimento, professor? Muito fácil. Vou te mostrar o passo a passo da pesquisa estatística agora. Segue para mim, ó. Primeiro, a amostragem. O que é a amostragem? A amostragem, ou eu tiro uma parcela da população, ou eu uso a população toda e ainda assim é uma amostragem. Se eu usar toda a população, é uma amostragem específica, chamada censo. Você vai ver isso nas pesquisas do IBGE, que fazem de 10 em 10 anos. E se eu usar só uma parcela da população, aí eu tenho uma amostragem, é claro que tem uma relação com o número de pessoas que eu vou verificar, tá? Para poder ter uma ideia do todo. Por exemplo, um caso da amostragem que eu vou falar para vocês. Você vai doar sangue? Você tira uma parcela do teu sangue para doar para as pessoas. Você vai fazer exame de sangue? Você tira uma pequena parcela para saber o todo do teu sangue. Percebeu? Isso é amostragem, tá bom? E aí tá no nosso dia a dia, não esquece. Agora, na segunda etapa da produção de uma pesquisa, aí eu vou fazer a estatística descritiva. O que é isso? Eu vou pegar o dicionário, o questionário, aplicar, pegar esse resultado e botar numa tabela. Aí descrever os dados obtidos, tá bom? Depois disso, na última etapa é inferência estatística. Eu vou estudar sobre esses dados, calculando mesmo para saber como, se eles representam realmente toda a população, se eles estão fielmente representando ou não, tá? Então aí eu resumo para vocês, olha, estatística está subdividida da seguinte forma: população, amostra, estatística descritiva, que é a construção do gráfico, inferência estatística, e a inferência é dividida em duas partes: medida de centralidade, medida de dispersão. Dentro dessas duas medidas, nosso foco é medida de dispersão, porque a gente já falou de medida de centralidade, tá bom? Segue comigo. Eu vou, é claro, fazer uma revisão para que vocês não esqueçam. Medida de centralidade.
tem média aritmética e ponderada, média aritmética e ponderada muito bem utilizado, moda, mediana, na mediana ela pode ser par ou ímpar e ainda pode ser subdividida, tá? Quartil, decil e centil. E a gente vai explicar cada um desses. E a amplitude, que é muito interessante trabalhar com amplitude, tá? E bem claro para vocês, resumão geral. Isso é só um resumo, vamos partir para aquilo que a gente tá no foco da nossa aula, medida de dispersão. Agora que a gente vai trabalhar, tá? Na medida de dispersão, eu tenho a amplitude, mais uma vez, claro, nos ajudando, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Na maioria dos livros didáticos, isso não conta, principalmente para você do 8º ano. Então, fica ligado aí que eu vou explicar passo a passo para você aprender o que é correto, já que o teu livro didático não te mostrou isso, tá bom? Segue comigo, ó. O desvio médio, né, ele é normalmente utilizado a partir da média aritmética, ok? Fica ligado. E a variância, ela surge a partir do próprio desvio médio. Então, um ajuda o outro, é uma sequência. E o desvio padrão precisa da variância para poder ele ser calculado. Vou te mostrar passo a passo. Mas para que servem essas medidas, professor? Essas medidas, elas existem, na verdade, para nos ajudar a verificar o determinado valor daquela amostra se representa bem a série de dados. Lembra disso, tá? Eu tirei uma parcela da amostra, mas se eu, por exemplo, pegar uma parcela que não reflete toda a população, eu vou descobrir a partir dessas medidas, tá? Então, as medidas estatísticas que vamos estudar, elas são, aí no caso não, né? Que a gente já estudou média aritmética simples e ponderada e mediana. Nós vamos estudar, na verdade, as medidas de variabilidade, que são essas medidas de dispersão. Desvio médio, variância e desvio padrão, tá bom? Então, dentro dela, nós vamos atuar com grupos de valores e elas também são reconhecidas como variabilidade ou dispersão, que indicam se os valores são próximos entre si ou muito distantes, tá? Daquilo que eu queria calcular ou queria encontrar na população, ok? Agora eu vou mostrar algo para vocês que não faz parte do livro didático de vocês, mas é interessantíssimo vocês conhecerem, tá? Toda vez que a gente faz um gráfico, eu preciso descobrir quem é a moda, a mediana e a média, ok? E a partir disso, eu tenho uma representação dos meus gráficos dessa forma que você está vendo aí no slide, ok? Olha, quando ele tem a média, a moda, a mediana e a média iguais, ele tem essa curvinha do meio aí, ó, parece essa montanha, tá vendo? Vocês já viram isso nos telejornais que falam sobre a Covid, tá? E quando eu tenho um deslocamento daquela perspectiva que eu achava, aí eu vou ter esses dois extremos aí. Preste atenção. Aí nós chamamos de frequência negativa, não quer dizer que o que representa é negativo. Quer dizer que a média, né, começou com um valor negativo e a moda está maior que ela. Só isso. E aí do outro lado a gente tem um sentido positivo, que também não quer dizer que a resposta do gráfico é positiva, tá? Pode ser uma resposta negativa. O que quer dizer é que a média já foi maior e agora ela é menor que a moda, tá bom? Então segue nessa sequência aí, é só igualdade. Vem comigo que eu vou te mostrar num exemplo da Covid. Olha um exemplo claro aí, eu vou ler para vocês, tá em inglês, mas eu vou traduzir para vocês, tá? Esse é um gráfico que representou a queda financeira durante o lockdown de muitas empresas. Então ele foi dividido em 3 etapas aí. Na verdade, né, essa etapa azul do meio, ela está subdividida em 2 etapas. Ou seja, ele usou o quartil. Lembra do quartil que a gente falou? Exatamente isso. Ó, o que foi que ele teve de resultados durante a pandemia? Essas são as empresas que estão sendo representadas aí embaixo. Vocês estão vendo? Ó, restaurante, 16 dias, tá? Oficinas, 18 dias, 19 dias lojas de roupas, 20 dias empresas de produções ou de construções, 21 dias nós temos mais uma vez mais empresas, tipo essas empresas que passavam ou costuravam roupas, calçados, todas elas estão disponíveis aí nos seus ícones e os dias que elas levaram para fechar. Durante o lockdown, infelizmente, essas lojas faliram. E aí, a pesquisa mostra para vocês exatamente a medida de dispersão
dessa população. Preste atenção, tem o número 25 aqui bem no cantinho que vocês estão vendo aí. Esse número 25 quer dizer que a maioria deles, das empresas, a maioria, olha o top aí, ó, a maioria, a média, levaram 27 dias para falirem, tá? Em média, 27 dias era o tempo máximo de resistência com portas fechadas. No Q1, quando foi o primeiro quartil aí, ó, 25% das empresas fecharam até o 13º dia. Tá vendo aí de 0 a 13? Pronto, é exatamente isso que a gente vai estudar. Estudando esse gráfico, você começa a entender essa medida de dispersão. Eu trouxe em inglês porque nós não temos no Brasil ainda e eu não encontrei, então eu trouxe para vocês um desses, tá bom? Mas nós vamos resolver. 13 dias para 25%, ou seja, 1/4 das empresas fecharam suas portas em 13 dias durante o lockdown. Depois disso, as outras foram fechando aos poucos, como vocês estão vendo aí a colocação, mas as que mais resistiram, né, aquelas últimas que fecharam suas portas, levaram 62 dias para fechar. Então a gente está mostrando para vocês o quanto é importante trabalhar moda mediana e média na medida de dispersão para você entender. Isso aí é o quarto quartil, tá? Bom, vou mostrar para vocês aqui uma curva de números de casos de transmissão com medidas de contenção, tempo desde o primeiro caso da Covid, tá? E a capacidade do sistema tá aí, ó, essa linha tracejada. Por isso que eles falam o tempo todo aí nas TVs, o achatamento da curva. Agora vocês estão começando a entender, né? A transmissão das medidas de contenção, quando você usa máscara, quando você lava suas mãos o tempo todo com álcool em gel, quando você busca suas proteções individuais, há um achatamento da curva, ou seja, diminui o contágio, e aí essa linha tracejada é a capacidade do sistema. Veja que na anterior, nesse gráfico rosa, o sistema estava superlotado e não conseguiu mais dar jeito. No achatamento da curva é o ideal que o sistema comporte o que ele tem. Lembre-se que o nosso sistema de saúde já é precário, tá? E aí é a média que nós temos uma visão agora da média diferenciada, tá bom? Vem comigo que eu vou te mostrar um gráfico agora sobre números de novos casos dessa nova covariante, tá bom? Quando a gente faz a curva, pode ser a partir de pontos. Olha como você está vendo aí no gráfico. Tá percebendo? A curva feita a partir dos pontos? Ok, vou buscar essa linearidade. Por que isso? Porque eu vou te mostrar no gráfico que a gente vai montar, tá? Vem comigo, ó. O impacto de medidas protetivas e a relação, aquilo que a gente acabou de ver. No Brasil, o resultado está sendo esse. Pelo Ministério da Saúde, esse é o gráfico. A capacidade do sistema ainda está aí muito baixo em relação a toda a nossa necessidade, mas está havendo um achatamento da curva, tá? Com medidas de intervenção. Então, se cuidem. Se puderem, continue sempre utilizando todos os artefatos necessários. Álcool em gel, máscara e outras coisas mais, tá? Bom, na Itália chegou até aí esse ponto, né? No Brasil está abaixo. Então, olha o comparativo aí de países que mesmo com todas as suas necessidades estão sofrendo com a Covid, tá? Então, uma média essa aí. E nós vamos trabalhar, essa é a referência do gráfico, para você, a fonte para você não esquecer. E é claro, nós vamos trabalhar agora a partir do que é cada uma dessas. Primeiro, desvio médio. O que é o desvio médio, professor? É a medida aritmética dos valores absolutos dos desvios para a média em uma medida de dispersão chamada desvio médio. E a gente indica por isso. Valores absolutos quer dizer que ele está em módulo. O que é módulo? Qualquer valor aí dentro vai ser o valor positivo, tá? Não vamos levar em consideração o sinal negativo, ok? E esse símbolo que você está vendo aí, que é o símbolo do somatório, eu te explico depois como é que faz nas próximas videoaulas, porque ele é muito legal. Basta somar, mas é a representação dele bem interessante, tá? Chama-se estigma, ok? Somatório, valores e a média aritmética, aposta para vocês. Não esquece que eu divido pela quantidade, que é esse n aí no denominador, desde que n seja diferente de zero, tá? Primeiro exemplo do desvio médio. O quadro seguinte mostra as notas de um aluno de matemática durante um ano letivo.
Então, no primeiro bimestre, ele tirou 5. Era para tirar 7. Nem a média. Mas ele tirou 5, se deu mal, né? No segundo, ele foi lá e recuperou, tirou 8, ó. Mas não recuperou totalmente, né? Porque ele tirou um ponto a mais, mas ele está precisando de mais um. Aí, no terceiro, ele vai lá e cai novamente, tira 6 ao invés de 7, ok? No quarto, ele fecha com 9, foi aprovado. Mas, olha como realmente aconteceu a situação dele. Vamos fazer um cálculo? Primeiro a gente calcula a média, o desvio médio pede a média, olha a palavra, desvio médio, não esquece, tá? Precisa da média. O primeiro passo é calcular a média aritmética das notas. Então eu tenho 5 mais 8 mais 6 mais 9 divididos por 4. Resposta, média 7. Agora vamos colocar em diferentes posições. Em seguida a gente vai calcular as diferenças entre cada nota e a média, ok? Essas diferenças são chamadas de desvio médio para a nota. Como é que eu faço? Se ele tirou 5 e precisava de 7, ele ficou devendo 2 pontos. Se ele tirou 8 e precisava de 7, ele ganhou 1 ponto, tá aí no bônus. Se ele tirou 6 e precisava de 7, ficou devendo 1 ponto. E se ele tirou 9 e precisava de 7, ele ficou no bônus de 2 pontos. Então a gente não considera. Por favor, não esquece, não leve em consideração o sinal, só os valores. É em módulo, tá? Então vamos lá. Em módulo eu tenho 2 mais 1, mais 1, mais 2. Por que eu estou falando mais 1 e tem menos 1, professor? É em módulo, tá? Soma 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 2, 6. 6 dividido por 4 dá quanto? 1,5. O desvio médio que ele obteve durante esse ano aí foi de 1,5 ponto. É assim que a gente calcula. Ficou claro? Tá tranquilo para você? Então vem comigo que eu vou te falar de variância. O valor da variância é correspondente à média aritmética dos quadrados dos desvios em relação à média. Nossa, professor, complicou agora. Não, preste atenção. Primeiro eu calculo a média aritmética. Aí eu calculo o desvio médio a partir da média aritmética. Eu pego o desvio médio, elevo ao quadrado e divido pela quantidade, aí eu tenho variância. É simples assim. Eu sei que o texto está complicado, né? Mas é assim. O grau de dispersão de um conjunto de dados pode ser medido pelos desvios, né? Chamado de variância, dos valores observados. Vou te mostrar na prática, você vai entender. Somatório de novo, preste atenção, tá? Olha só a animação. Somatório de novo, então somatório das questões dividido pela quantidade. E aí eu tenho uma frequência. Quem é essa frequência? A frequência é o meu desvio médio, tá? Não esquece. E aí é o desvio médio elevado a quem? Ao quadrado. A variância é o desvio médio elevado ao quadrado dividido pela quantidade. Simples assim. Nem parece. Mas é simples. Vamos lá. Então, eu já tenho o desvio médio. Vou pegar o mesmo exemplo que você já viu comigo, tá? Temos o desvio médio das notas do aluno de matemática? Então, vamos calcular a variância? Vamos lá. A variância é, pega o desvio médio, eleva ao quadrado e divide de novo por 4, porque são 4 unidades, só por isso, tá bom? 1,5 ao quadrado, 2,25. Por favor, não esquece desse detalhe. 1,5 vezes 1,5, só isso, tá? Base vezes base 2 vezes, por isso que é ao quadrado. 2,25 dividido por 4, 0,5625. Professor, esse valor mesmo? Exato. Quanto mais próximo de zero, mais exatidão da medida de dispersão você tem, tá? E aí a variância é o desvio médio elevado ao quadrado dividido pela quantidade. Tá claro? Então vem comigo, vamos direto para o desvio padrão, só falta ele. A raiz quadrada positiva da variância. Ele mede a dispersão de um conjunto de dados. Nossa, professor, essa foi longe. Sim, mas é gostoso de trabalhar essa parte da estatística, tá bom? Primeiro, somatório de novo tá lá claramente. Quem é esse cara? É a variância. É um calculando o outro. Exatamente, a variância. Olha aí, levou ao quadrado. Só que eu vou extrair a raiz quadrada da variância, tá? E aí a quantidade que a gente não tinha referenciado da última vez. Preste atenção, aproveitando os dados anteriores, nós poderemos explicar o cálculo da seguinte forma, ó. Desvio médio foi 1,25, variância foi 0,5625, e aí para eu calcular exatamente o desvio padrão, eu vou fazer o quê? Eu vou usar, aí é só a representação da fórmula, tá? Eu vou usar
as fórmulas que já foram utilizadas, eu vou usar exatamente isso que está aí. Ó. Vou substituir a variância, tá? 0,5625 e vou dividir de novo por 4, só que agora eu vou extrair a raiz quadrada, tá bom? Extraindo a raiz quadrada, né, da variância, eu posso separar as duas raízes. Eu tenho uma fração, então eu posso representar. E aí são 4 bimestres. Só para você não esquecer. Mas não esquece de outro detalhe. A raiz total ela pode ser representada em duas raízes, tá? Do jeito que está aí na animação. Então, qual é a raiz? Na minha calculadora, a raiz quadrada de 0,5625. É 0,75. E a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2, professor. Só que a gente só usa os valores positivos, tá? Não esquece desse detalhe. Só usamos valores positivos, tá claro? Quanto é 0,75 dividido por 2? 0,375. Pronto, simples. Calculamos a variância, o desvio padrão, tá? Fechou comigo? Tá tranquilo? Então vamos seguir. Ó, desafio para você, preste atenção, vou explicar bem devagarinho para você entender, tá? Desafio. Os dados seguintes referem-se à mortalidade infantil dos estados da região Nordeste e indicam, né, o número de crianças que morreram no primeiro ano de vida entre 1.000 crianças nascidas vivas. Isso é um dado antigo, tá bom? Bom, calcule a variância dos dados apresentados. Calcule a variância. Não está pedindo um desvio médio que a gente fez não, tá? Qual é o primeiro passo que você vai fazer? Vou explicar, presta bem atenção. Traz para mim aqui, Ellen, por favor. Traz aqui para... Vou te explicar. Primeiro você vai pegar, vai somar todos os valores e dividir pela quantidade. Preste atenção, eu tenho Alagoas, Bahia, Ceará e Maranhão. Ok? 4. Então eu vou somar 64,4 mais 44,7 mais 51,6 mais 52,8 e dividir por 4. Achei, calculei o quê? A média aritmética. Fechou? Aí eu vou pegar a média aritmética e vou subtrair de cada valor para calcular o desvio médio. Se ligou? Certinho? Vou pegar 64,4 menos a média e vou achar o valor. Pegar 44,7 menos a média, vou achar o valor. 51,6 menos a média, vou achar o valor. 52,8 menos a média, vou achar o valor. Achei todos os valores, eu vou somá-los e dividir de novo por quanto? Por 4. Desvio médio calculado. Fechou? Tá acordado? Pronto. Fez isso no passo a passo? O que você vai fazer depois? O que eu faço para calcular a variância? Pego o desvio médio, eleva ao quadrado e divido de novo pela quantidade. Então, pego o resultado do desvio médio, eleva ao quadrado e divido de novo por 4. Só isso. Tá tranquilo? Muito trabalho, né? Mas aprenda. Não está no seu livro didático. Isso é muito importante, porque faz parte do teu conhecimento sobre estatística. E medidas de tendência, na verdade, medida de dispersão. Tendência central a gente já falou, tá? Mas medida de dispersão, sim. É muito importante entender disso para que você não fique perdido quando vê esses gráficos aí na TV. Tá fechado o acordo? Então, se liga aí e nos encontramos na próxima videoaula, tá bom? Tchau, tchau.